vou-vos partilhar este estudo, estes resultados, que não é verdadeiramente, eu não vou apresentar resultados, já lá vamos. Eu vou começar por fazer, demorar mais tempo nos primeiros slides, porque tem a ver com o processo. Nós, neste momento, estamos aqui, ou queremos partilhar e dizer, enfim, que para nós liderar eticamente é um caminho. E que também este espaço que nós vamos agora criar, ou que estamos a criar, é um espaço que ajuda a caminhar. Nós sabemos que ser líder significa inspirar os outros, mas também refletir sobre a sua forma de ser e estar. Acabamos de ver aqui um testemunho de forma de ser e estar de um líder. Os líderes podem promover muitos comportamentos éticos, como acabamos de testemunhar. As lideranças demonstram a ética quando comunicam que a ética é uma prioridade, quando com expectativas claras tomam decisões, e para nós achamos também que a liderança é co-construída, como acabamos de ver, com líderes e liderados. Por isso, mais do que medir, nós queremos mobilizar. Mais do que avaliar, nós queremos dar poder de agir. E por isso este projeto, que não é bem é um inquérito, mas que não é um inquérito, também é o nosso compromisso. Nós próprios seguimos o nosso próprio caminho e queremos reafirmar esse caminho como ética viva, e por isso este inquérito nasce como uma ferramenta aberta e contínua, centrada no processo e não no resultado. Não queremos classificar lideranças de todo, não é esse o nosso objetivo. O que nós queremos é, por exemplo, como acabamos de ver aqui, despertar consciências, diálogo e transformação. Em cada pessoa, em cada equipa, em cada contexto, que são todos diferentes uns dos outros. Como é que nós vamos fazer isso? Portanto, este inquérito ou este processo é um processo aberto e contínuo, ou seja, não tem prazo para responder, está sempre aberto. É um processo pedagógico e transformador, porque é ele próprio um instrumento que me vai permitir julgar-me a mim próprio e que me ajuda a reconhecer os problemas e identificar caminhos alternativos. E ele é contextual e humano, porque cada resposta é uma experiência, é uma expressão única, minha de que eu a correspondo, do que é ser líder, do que é a minha experiência em ser líder, com os meus constrangimentos, com os nossos constrangimentos, oportunidades e relações. E ele é, sobretudo, reflexivo e partilhado, porque os resultados vão ser periodicamente devolvidos. Portanto, nós vamos aqui, no próximo ano, vamos voltar a apresentar, não este processo, mas apenas os resultados daqui a um ano. Exatamente o que nós queremos é criar aqui um ciclo anual de escuta, partilha, crescimento coletivo da liderança. Não dos líderes, mas da liderança. Os líderes, repetimos, neste contexto, a liderança é composta por líderes e liderados. E temos, por isso mesmo, queremos promover a autonomia e apoiar esta possibilidade de agir. E por isso, para nós, o que nós vamos apresentar aqui é um espaço colaborativo e vivo, onde as vozes das lideranças alimentam um ecossistema com novas práticas. É verdadeiramente isto que nós queremos fazer. E, portanto, o inquérito que alguns de vós que estão aqui responderam, ou que muitos responderam, que eu vos vou mostrar alguns resultados, tem como finalidade apoiar os líderes e as organizações a fazer esta reflexão e tem, digamos, o grande desafio de pensar de forma crítica sobre esses comportamentos, valorizando, digamos, o próprio contexto. O que nos interessa é o contexto. Portanto, o que é que nós temos aqui? O foco representa um conjunto de comportamentos que pode ser importante desenvolver. Questionamos neste inquérito a frequência desses comportamentos específicos. Não há respostas certas, não há respostas erradas, há apenas um questionamento relativamente a um conjunto de comportamentos e utiliza-se uma escala de frequência que vai do quase nunca ao quase sempre, passando pelo ocasionalmente e frequente. Curiosamente, vários dos comentários foi que falta o sempre. Nós achamos que não devemos pôr o sempre,
porque provavelmente não é sempre que nós temos, provavelmente há de haver ali alguns momentos que não é sempre, mas achamos que quase sempre pode estar muito próximo do centro e é para todos, líderes e liderados que trabalham em organizações. E, portanto, quais são os temas que nós vamos analisar? E estes temas partiram de um documento que é um self-assessment. E, portanto, sendo um self-assessment, nós vamos, por simplesmente, fazer com que as pessoas se questionem a si próprias. São 4 temas. Demonstrar que a ética é uma prioridade, comunicar expectativas claras para a prática e ética, tomar decisões éticas e apoiar programas. São 4 tipos são grupos de perguntas. Que perguntas temos? Temos 36 perguntas fechadas, com esta escala de frequência, e nós temos, quando eu entro, tenho que dizer sou líder ou liderado. E, portanto, se eu sou líder, a pergunta é, isto é um exemplo de uma pergunta, utilizo exemplos ou histórias da organização ou da minha experiência para ilustrar a importância da ética? Se eu sou do liderado, a pergunta é, o meu superior hierárquico recorre a exemplos ou histórias da organização da sua experiência? Sabemos que isto não é emparelhado, mas é essa a nossa proposta. Okay? E, portanto, depois, além destas 36 questões, nós, por cada um daqueles 4 grupos de questões, no fim destes grupos de questões, temos uma pergunta aberta. E a pergunta aberta é, diga-nos, por favor, exemplos de demonstração ou falha de que a ética é uma prioridade, de que falha de comunicar expectativas por aí fora. Portanto, histórias sobre demonstração ou falha de cada um daqueles grupos. E no fim de tudo temos mais 2 perguntas abertas. Como se sentiu a preencher este inquérito ou este questionário e se quer partilhar algum comentário e sugestão. Portanto, isto é o inquérito. Okay? Também, muito rapidamente, clarificamos lá o que nós achamos que são preocupações éticas, portanto, todas as perguntas têm preocupações éticas ou têm questões éticas, e o que é um programa de ética. Portanto, só para clarificar conceitos antes de começarem a escrever, e vou-vos só passar aqui muito rapidamente, não vou ler, não é este o objetivo, são estas as perguntas sobre se eu consigo demonstrar que a ética é uma prioridade, são estas perguntas. Se comunicar as expectativas, são estas perguntas, cada uma com a tal escala de frequência, tomar decisões éticas e apoiar o programa de ética. Basicamente, isto é o questionário e é isto que nós temos previsto fazer, não só o que vos vou apresentar, mas ter isto sempre aberto ao longo, digamos, esperemos, de mais 15 anos. Vozes líderes e liderados em 2025. Então, o que é que nós ouvimos? Nós temos 323 respostas, o inquérito esteve aberto de 15 de setembro a 30 de outubro, temos muito mais lideranças do que líderes, temos 80% mais de líderes do que de liderados. Aqui, enfim, temos mais pessoas de administração executiva, de nível de gestão e coordenadores de equipas, porque nós também achamos que coordenadores de equipas são líderes, não é só a liderança alta. Portanto, se era um líder, nós perguntávamos quais era a sua função dentro da liderança. Portanto, temos vários tipos de líderes. E depois também temos também pessoas com, maioritariamente, entre 46 a 60 anos nesta amostra inicial. Temos pessoas que são, as empresas temos empresas de todos os tamanhos de empresas, desde pequeninas a grandes, e temos maioritariamente empresas do setor privado, ainda que isto também esteja naturalmente aberto a empresas do setor público e do terceiro setor. E, portanto, este é o primeiro quadro, digamos, os primeiros resultados. Daqueles 4 tipos de comportamentos, o que nós podemos ver, e perguntamos, repito, a frequência destes comportamentos na perspectiva do líder e na perspectiva do liderado, e, portanto, é aquilo que estão ali a ver, a perspectiva do liderado e a variação. E, portanto, o que nós achamos é que os líderes e liderados convergem nesta percepção de que os líderes evidenciam mais comportamentos para comunicar expectativas claras, ética, e menos frequência para o programa de ética. Portanto, aqui passa de 33,1 para 1,7, 2,4 para 1,4, é quase metade. Os líderes reportam, em média, praticar comportamentos éticos com frequência moderada, enquanto os líderes percepcionam essas formas práticas mais intermitentes. Portanto, agora, se lermos isto na horizontal e não na vertical, há aqui alguma questão. E, portanto, estes grandes resultados permitem-nos, estes pequenos resultados globais, em média de tudo, permitem-nos, talvez, levantar esta questão, como é que nós podemos tornar a ética mais visível, partilhada e reconhecida nas práticas éticas da liderança.
Se nós agora entrarmos no detalhe, ou seja, de cada uma destas perguntas, eu escondi este dali, assim, estão escondidas um bocado para nós não queremos ler tudo, porque são muitas, e portanto, mas na verdade, o que nós temos aqui neste conjunto de perguntas sobre a demonstração que é ética e oportunidade, é que os líderes referem que assumem com frequência comportamentos que identificam a ética como prioridade e os liderados confirmam, que também fazem isso. Criar oportunidades para discutir preocupações éticas ou incluir expectativas específicas para a prática ética nos planos de desempenho, é que são comportamentos menos frequentes. Portanto, eu só estou basicamente a analisar os mais frequentes e os menos frequentes, que são os que estão no cimo da tabela ou por baixo da tabela, e que esta tabela está ordenada por líder. E, portanto, só do mais alto, comportamento mais alto para o mais baixo, pelo líder, e, portanto, isto pode ser lido na vertical ou na horizontal. E, portanto, este grupo de questões permite-nos, talvez, enfim, nós atrevemos-nos a perguntar o que é que nos impede de integrar a ética nos momentos formais de acompanhamento e desempenho. E, portanto, será que nós não podemos fazer isto com mais prioridade? E temos aqui, trago-vos só uma, nós tivemos imensa dificuldade em escolher, porque, repare, nós tivemos só desta questão 89 exemplos. E, portanto, escolher estes exemplos, e temos exemplos de líderes, de liderados, positivos e negativos. E temos isto no relatório final dividido em comportamentos positivos e negativos, mas, deixem-me ler, recordo uma situação em que trabalhei com uma entidade que, perante dificuldades financeiras, considerou omitir informação relevante no relatório oficial para evitar sanções. A decisão gerou um debate intenso na equipa. Apesar da pressão, o responsável pelo projeto defendeu a transparência total, mesmo sabendo que isso implicaria admitir falhas e possíveis consequências negativas. E esse momento marcou-me profundamente, pois demonstrou que a ética não se mede apenas quando é fácil agir corretamente, mas sobretudo quando existem riscos e pressões contrárias. Isto é um testemunho de um líder relativamente a este bloco de perguntas. Se saltarmos para se comunicar expectativas claras para uma prioridade ética, o que nós podemos salientar é que ambos, líderes e liderados, reconhecem no líder o esforço consciente para servir de modelo de práticas éticas e clarificar essas expectativas. O comportamento menos frequente identificado por ambos é o de abordar desafios que a equipa possa frequentar quando se comunicam as expectativas das práticas éticas. E, portanto, talvez aqui nós possamos perceber quando estamos a comunicar a ética ou estamos apenas a anunciar a ética. Atrevemos-nos a fazer esta pergunta. Agora, um testemunho de um liderado. Participei numa formação em que a liderança foi muito clara. Se houver dúvidas entre fechar um negócio rapidamente ou sermos 100% transparentes sobre riscos e limitações, a transparência não deve sempre prevalecer. Durante os meses seguintes, esse princípio foi repetido em reuniões e reforçado por exemplos práticos. Quando surgiu uma situação delicada com o cliente, a equipa inteira alinhou-se para explicar os riscos sem receio. Isto é um liderado. Se nós passarmos agora para o terceiro grupo de questões, tomar decisões éticas. Os líderes consideram frequentemente os comportamentos que visam assegurar que não favorecem injustamente uma determinada pessoa ou um grupo, bem como ponderar os efeitos e o impacto nos outros. Ocasionais são os comportamentos de recorrer ao Código de Ética e de Conduta para apoiar na decisão ou mesmo de nomear um responsável por destacar considerações éticas que possam ser tomadas como importantes. Aqui levantamos esta questão, estamos a decidir com ética ou apenas com intuição? Como é que nós fazemos, digamos, esta comunicação, estas decisões, como é que nós as fazemos verdadeiramente? Um líder, quando confrontado com o comportamento não ético do meu chefe, falei diretamente com ele e sofri represálias na minha avaliação e carreiras. E, portanto, temos também muitos exemplos de negativos ou de comportamentos negativos. Saltando para o último tema, o quarto e último tema, apoiar o programa de ética. Na verdade, o que nós temos aqui é que líderes e liderados concordam que os líderes ocasionalmente encorajam os liderados a comunicar irregularidades
da organização quando há uma preocupação ética, comunicar nos canais de denúncia. Ambos estão também de acordo em considerar ocasionais a tomada de medidas para garantir que as atividades de ética são adequadamente financiadas e dotadas de recursos. Estamos a encorajar os outros, achamos, mas estamos a dar-lhes segurança psicológica para poderem, na verdade, participar nesses canais de denúncias. Um exemplo de um líder: suspendi a formação de divulgação sobre o canal de denúncias e a lei de proteção aos denunciantes, porque começaram a chegar muitas denúncias e não tenho ninguém. Aquele ninguém não fomos nós, aquele ninguém é original. E não tenho ninguém a abrir as denúncias no back-office, o que me desviou completamente do meu verdadeiro trabalho. Os chefes nunca vêm às formações de ética e fui informado por muitos trabalhadores que os chefes não lhes aprovam a formação em ética. Para terminar, vou-vos dar aqui 2 sugestões sobre as tais perguntas as adicionais, que são no fim deste 4 grupos de perguntas. Por exemplo, é importante definir o que são questões éticas. Pode ser um conceito demasiado vago e subjetivo. Sim, claro que sim, mas nós, aquelas definições éticas que vimos no início, nós pusemos lá, neste estudo, o entendimento sobre o que é uma questão ética estava lá, poderia ser vago, mas pusemos isso no questionário. E também pode ser muito importante perceber nós trouxemos isto é muito importante para a equipa, mas sobretudo para que se possa refletir sobre isto. Gostaria de agradecer a oportunidade de refletir sobre estas questões. Considero este tipo de exercício muito relevante, pois ajuda-nos a reconhecer a importância da ética como um eixo central das nossas decisões e comportamentos. E, portanto, na verdade, é aqui um líder que reconhece que isto foi útil, este tempo foi muito útil e que o permite fazer isto. Também de um líder, sinto-me com a obrigação de contribuir para uma maior sensibilização para este tema junto às organizações. E sinto-me com a consciência de haver algum desalinhamento entre as minhas práticas enquanto responsável por uma equipa e a da administração. Deixo-vos aqui aquelas perguntas. A grande pergunta, ou a primeira, como podemos tornar a ética mais visível, partilhada e reconhecida nas práticas diárias da liderança. Recordo aqui as 4 perguntas intermédias de cada um daqueles 4 momentos, o que nos impede de integrar a ética nos momentos formais de acompanhamento e desempenho. Estamos a comunicar a ética ou apenas a anunciar a ética, estamos a encorajar os outros, mas estamos a dar-lhes segurança psicológica, estamos a decidir com ética ou apenas com intuição. Mas nós não queremos, como dissemos, medir. Mais do que medir, nós queremos mobilizar. Mais do que avaliar, queremos dar poder de agir. E então, como é que o vamos fazer? E agora? Isto não é o resultado. O que nós queremos é que, passem a ação de imediato, quer os que já fizeram o inquérito, quer os que fizeram já a autoavaliação, quer os que nunca fizeram. Portanto, caso ainda não tenha participado no inquérito, este pode ser o momento para iniciar a reflexão. Ganha clareza sobre o seu próprio perfil ético, compare com outras lideranças as percepções de liderados, use os resultados como ponto de partida para reflexão e desenvolvimento. Expanda a rede. Isto é um espaço que precisa de muita gente para ser alimentado. Por isso, contribua para fortalecer este ecossistema. 1. Divulgue o questionário na sua rede de contactos. 2. Desafie a sua empresa a criar, sem custos, uma versão dedicada e anónima deste questionário na vossa organização. O que significa que nós podemos dar respostas das vossas organizações e comparar com estes resultados, estes momentos, que vão ser daqui a um ano resultados diferentes, mas, portanto, nós vamos poder fazer, portanto, a partir da Católica e, portanto, absolutamente anonimizado este questionário dentro da vossa organização. E depois, este espaço existe para apoiá-lo a evoluir, praticar e inspirar.
Responder ao questionário não é de todo um fim, achamos nós, o início de um percurso. E, portanto, nós consideramos que o início disto foi a partilha de um documento que foi uma autoavaliação e, portanto, o que nós sugerimos é que invista nesta autoavaliação, seja através de questionário online, seja através de um documento em Word, que é este mesmo questionário, mas que vão ter acesso, alguns já têm, e que poderão ter acesso para, no vosso tempo, nas vezes que o quiserem, podê-lo preencher. E este inquérito, ou esta autoavaliação, não é um inquérito, esta autoavaliação, que no fundo são estas perguntas todas, estas perguntas que acabaram de ver, vai ser em documento. E, portanto, no fim, esse documento, para além dessas perguntas, tem ensino, ou enfim, sugere, convida a fazer um plano de ação individual, para não partilhar com ninguém, e convida a fazer esse plano de ação. Nós sugerimos semestralmente ou anualmente, nunca mensalmente, porque senão não conseguem fazê-lo. E, basicamente, o que nós queremos dizer-nos é tire partido dos recursos do Fórum, não está sozinho neste caminho e ajude-nos a caminhar neste processo. Obrigada. Sofia? E agora vou passar de imediato à Sofia e aos nossos convidados, que é o que nós estamos aqui hoje, também queremos ouvir os nossos convidados, Ana, Pedro, Luís e a Sofia.